O King Kong do Monsterverse é um titã que apareceu pela primeira vez no filme da Legendary Pictures de 2017, Kong, A Ilha da Caveira. O Monsterverse Kong é a última encarnação do personagem a ser apresentada em um filme americano até o momento. Em geral, essa encarnação do personagem é apenas referida como Kong na tela e em matérias promocionais. No entanto, ele é referido pelo seu nome completo de King Kong em Kong, A Ilha da Caveira, a oficial novelização do filme. No marketing japonês do filme, em comunicados de empresa para o filme Kong, A Ilha da Caveira e também na sua HQ O Nascimento de Kong, em merchandise da Funko, Pop e uma faixa de trilha sonora do filme. Ou seja, eu não estou errado em chamar ele de King Kong, então se você quiser chamar ele assim, não se sinta acanhado, pois errado você não tá. Os rugidos de Kong no filme Kong, A Ilha da Caveira, foram criados pelo design de som Aaron Nelson e adaptados dos sons de leões, gorilas e macacos. O uso de rugidos de leão foi inspirado em como o editor de som, Maurice Spivak, criou os rugidos de Kong no filme original. Em Godzilla vs Kong, os rugidos de Kong foram criados por Eric Adhallen e adaptados de leões, tigres e gorilas. Quando Kong entra em um templo para pegar seu machado, ele berra um rugido anteriormente ouvido no filme de King Kong de 1976. Após o filme de 2005, King Kong, o nosso gorilão ficou um bom tempo sem aparecer nas telinhas de cinema. Somente após o filme de 2014, do Godzilla, que por sinal iniciou um tipo de universo cinematográfico compartilhado chamado Monsterverse, surgiu a ideia de um novo filme do nosso rei. Só que dessa vez, esse novo filme não seria canônico com nenhum filme que ele já tenha feito ou participado anteriormente, sendo uma nova versão do gorilão gigante. Mas ao contrário do filme de 2005, esse filme traria um Kong muito maior do que qualquer versão americana já feita. Uma nova superprodução e que será conhecida como um dos melhores filmes do Kong e também um dos melhores filmes do Monsterverse. Assim como a versão anterior de 2005, para fazer esse filme, eles iriam usar CGI. Os efeitos especiais do filme foram feitos a partir de captura de movimentos e capturas faciais. Dirigido por Jordan Vogt Roberts, com o roteiro de Dan Gilroy, Max Borstein, Derek Connolly, produzido por Thomas Tull, Mary Parent, John Jacin e com a trilha sonora composta por Henry Jackman, Kong, A Ilha da Caveira, é lançado nos cinemas no dia 10 de março de 2017. Mas já que nesse vídeo iremos focar mais no Kong e não nos filmes em si, eu irei resumir, mas contarei a história e origem do Kong em ordem cronológica, beleza pessoal? Então, vamos lá! Há milhares de anos atrás, existiu uma raça de titãs, chamados de Titanos Kong, seres que se assemelhavam muito a um gorila ou macaco. Eram seres bastante inteligentes e sociais, vivendo possivelmente e também pacificamente dentro da Terra Oca. Porém, por algum motivo ainda não explicado, houve uma guerra entre a raça dos Titanos Kong e os Titanos Ghidorah, que são da mesma raça do Godzilla. Vários de ambas as espécies morreram no meio dessa guerra, porém, os Titanos Kong acabaram perdendo para a raça dos Titanos Ghidorah, que conseguiram ganhar a guerra e acabaram expulsando os Titanos Kong da Terra Oca. Os poucos sobreviventes da guerra, liderados pelo pai do Kong, fugiram para a superfície e acabaram parando na Ilha da Caveira. Eles viveram alguns anos por lá, até que apareceram os Skullcrawlers, criaturas que há muitos anos migraram do subsolo até a Ilha da Caveira, muitos anos antes da chegada dos Titanos Kong. E novamente houve outra guerra, só que dessa vez foi os Skullcrawlers contra os Titanos Kong. Fracos e velhos, novamente a raça dos Titanos Kong perderam e quase todos foram mortos, ficando vivos apenas um macho e uma fêmea, que eram os pais do Kong. Algum tempo depois, a mãe de Kong estava grávida, mas antes dela poder ter seu filho de um jeito normal, os Skullcrawlers, liderados pelo Skulldaven, atacaram os pais do Kong. Mesmo no meio da batalha, a mãe do Kong deu à luz a ele e acabou o escondendo em uma caverna para que ele não fosse visto pelos Skullcrawlers. Kong acabou vendo seus pais sendo brutalmente mortos pelas criaturas.
Ele desde então se encheu de ódio pelos monstros que mataram sua família e jurou para si mesmo que iria erradicar todas aquelas criaturas daquela ilha. E ao passar dos anos, ele virou meio que sua missão e motivo de viver: acabar com a população de Skullcrawlers na Ilha da Caveira, proteger os Iwi e outras criaturas benevolentes e, acima de tudo, vingar os seus pais. Em 1944, 2 pilotos de caça, chamados Hank Marlon e Gunpei Ikari, caíram na ilha após uma luta aérea sobre o Pacífico. Quando um estava prestes a matar o outro, Kong aparece e vimos que o Kong ficou muito maior ao longo dos anos. 29 anos depois, no caso em 1973, uma expedição de pesquisa à ilha anteriormente desconhecida é organizada pela organização científica chamada Monarch. Trouxe muitas mais pessoas para a ilha, que sem querer trouxeram mais Skullcrawlers para a superfície, lançando cargas sísmicas para mapear a ilha. Kong destruiu a escolta de helicópteros que transportava os membros da expedição em uma fúria selvagem, causando o coronel Preston Packard desenvolver um ódio ardente pelo Titã. Alguns dos sobreviventes encontraram Marlon e os Iwi e aprenderam a verdadeira natureza de Kong como protetor da ilha. No entanto, Packard e seus homens sobreviventes resgataram munições pesadas em um Sion Stallion abatido e acionaram uma grande armadilha para Kong, que conseguiu enfraquecê-lo o suficiente ao ponto de o colossal Skull Devil emergir. Kong matou Packard antes que a criatura maligna o atacasse, e os homens de Packard se juntaram aos outros sobreviventes para escapar da ilha. O Skull Devil escolheu persegui-los, mas Kong veio em seu socorro e matou a fera de uma vez por todas. Os sobreviventes foram extraídos da ilha com sucesso, sua experiência mantida em segredo para todos, exceto para a monarca. Em 1995, Aaron Brooks, filho do membro da expedição de 1973 e cientista da Monarch Halston Brooks, organizou uma missão secreta de retorno à ilha, por acreditar que o Kong não era confiável para manter o ecossistema volátil sob controle. A missão se tornou um desastre quando a fauna mais malévola da ilha encalhou a equipe e matou muitos membros. Kong os resgatou de um bando de chacais da morte, atacantes e mais tarde de um Siren Jaw. Um dos membros da equipe, Walter Riesel, perdeu a cabeça na ilha e abriu um buraco na parede que cercava a Vila Iwi, uma espécie de teste para saber se os Iwi eram dignos da proteção de Kong ou não. Kong rapidamente entrou em ação e salvou os Iwi do ataque das Spider's Mother Legs, e em seguida matou Riesel, assim que percebeu que ele era a causa do ataque. Brooks, agora o último sobrevivente da expedição, encontrou Kong cara a cara e finalmente entendeu suas puras intenções e capacidade de defender a ilha, e escolheu ficar para trás e ajudar os Iwi na reconstrução da muralha quebrada. Depois de descobrir um Vale Vortex selado que leva à Terra Oca na Ilha da Caveira em 2012, a monarca estabeleceu uma base na ilha. Em 2021, a organização estava prestes a desenterrar o Vortex e trouxe uma equipe de pilotos no local para treinar para a expedição. Ao mesmo tempo, uma super tempestade perpétua que apareceu no Oceano Pacífico depois que o Rei Ghidorah deixou o México em 2019, começou a se mover em direção à ilha. Kong, agora totalmente crescido, continua a defender os indefesos contra as criaturas mais mortais da Ilha da Caveira. Quando o terremoto atingiu a ilha, um tigre sagrado atacou 2 guardas da Monarch, matando um. Kong o agarrou antes que pudesse matar o outro homem, quebrando seu pescoço depois que ele mordeu sua mão. Observando de um helicóptero, o Dr. Halston Brooks refletiu que Kong era o único ser na ilha que poderia sobreviver à fusão de tempestade que se aproximava com a tempestade que já cercava a Ilha da Caveira. Logo depois, Brooks observou Kong comer uma lula gigante e resgatar um esquerbúfalo preso sob uma árvore caída. E então, um enxame de psicovúlturas atacou Kong de repente. Um até tentou arrancar seu olho, mas falhou miseravelmente. Kong os matou com uma árvore, apenas para descobrir que o esquerbúfalo havia sido morto durante a batalha, aquele mesmo que ele tinha salvado agora há pouco. Brooks percebeu que tanto os terremotos quanto as tempestades foram resultados de um titã que o Ghidorah invocou, Camazotz, tentando entrar na Ilha da Caveira através do Vórtice Vile.
Após muita trama e muita briga entre o Kong e o Camazotz, ele consegue encontrar uma chance e acaba jogando o Camazotz de volta no Vortex Vial, para ele nunca mais perturbar Kong. O avião onde Burns estava foi danificado, então ele foi ejetado e Kong o segurou. Sem o fim da tempestade à vista, a Monarch começou a evacuar os poucos Willies que sobreviveram na Ilha da Caveira. Brooks decidiu se aposentar do Monarch para sempre, deixando a Dra. Elaine Andrews para monitorar Kong em seu lugar. Ela compartilhou com ele a teoria de que Camazotz desafiou Kong a se consolidar como um titã alfa. Se o Kong deixasse a Ilha da Caveira, ele teria que enfrentar o único outro alfa na Terra, Godzilla. Alguns anos depois que Kong levou Camazotz de volta à Terra Oca, o clima da Ilha da Caveira tornou-se instável devido a uma tempestade perpétua, forçando Kong a ser contido em uma instalação em uma forma de cúpula que simulava o ambiente da ilha, com o único sobrevivente Iwi, chamado Dia, fornecendo a ele companhia. Depois de ser convencido por Nathan Lind a trazer Kong com eles em uma expedição conjunta entre a Monarch e a Apex Cybernetics na Terra Oca, a fim de encontrar uma fonte de energia que pudesse ajudar a construir uma arma capaz de parar o furioso Godzilla, Dia e sua mãe adotiva, Elaine Andrews, acompanhou Kong enquanto ele era escoltado por mar até uma entrada na Antártida. Kong teve uma batalha com Godzilla no mar, mas não vou contar para não estragar a experiência de vocês, beleza? Enfim, Kong foi trazido para a entrada da Antártida por via aérea e, após algum convencimento de Dia, dirigiu-se para a Terra Oca. Após uma aventura dentro da própria Terra Oca, Kong fez seu caminho para uma grande sala do trono, onde ele encontrou um machado antigo, que era carregado com a mesma energia que movia o templo. Godzilla fez um buraco na Terra Oca com sua respiração atômica, causando o colapso do templo. Depois de lutar contra um enxame de Hellhawks e matar o executivo da Apex, Maya Simmons, Kong foi para Hong Kong, onde lutou contra Godzilla. Depois de uma batalha prolongada, Kong acabou sendo derrotado por Godzilla e caiu no chão inconsciente. Algum tempo depois, Kong é revivido após Lind pousar o rifle restante no peito de Kong e o sobrecarregou. Dia convenceu Kong a ajudar Godzilla, ou seja, Dia falou para o Kong que ele deveria ajudar o Godzilla a vencer o Mechagodzilla. E os dois titãs conseguiram destruir o Mecha, com alguma ajuda humana. Kong e Godzilla se reconheceram antes que Godzilla voltasse para o oceano e Kong fizesse seu lar permanentemente na Terra Oca. Kong possui uma força física imensa, o que lhe permite enfrentar todas as criaturas mais perigosas da Ilha da Caveira. Ele é capaz de levantar e carregar objetos extremamente pesados como um helicóptero UH-1 Irokais e grandes rochas com relativa facilidade. Ele até joga uma grande árvore no ar com tanta precisão para espetar um helicóptero. Kong é forte o suficiente para derrubar um UH-1 Iroquois do ar simplesmente esmagando com seus punhos. Kong também demonstra sua força ao se libertar de uma corrente de âncora em que estava se prendendo. Kong é capaz de subjugar fisicamente a maioria de seus inimigos, como a Lula gigante e os Skullcrawlers menores. Enquanto Skulldevo provou ser páreo para Kong, ele foi capaz de desconfiar e confiar em sua força impressionante para arrancar as entranhas da fera e matá-la. Em Godzilla vs Kong, Kong está quase no mesmo nível de Godzilla em termos de força física. Com uma pequena ajuda dos humanos e seus rifles, ele foi capaz de dominar 2 Warbats sem muitos problemas. Kong é capaz de enfrentar Godzilla em suas batalhas no oceano em Hong Kong, movendo-se em esforço ao redor do Titã Maior com meros socos e empurrões. Durante a luta final contra Mechagodzilla, ele foi capaz de arrancar a cabeça do Titã Robô, com a medula espinhal incluída. Depois de desmontá-la com seu machado, fora de combate, Kong arremessou facilmente uma grande árvore no telhado de seu cercado na Ilha da Caveira, pelo menos 2 vezes. Kong possui uma incrível agilidade, especialmente para uma criatura do tamanho dele. Kong é capaz de saltar a grandes alturas, mostrando quando ele derrubou um Iroquois UW-1 do céu,
e através de grandes distâncias, mostrado quando ele pega o Skulldevo de surpresa pulando de um penhasco e o acertando com uma pedra grande. Kong faz uso de sua agilidade durante as batalhas, permitindo-lhe antecipar os ataques inimigos e contra-atacá-los. Como um macaco ou até superior, Kong é inteligente em comparação com as outras criaturas da Ilha da Caveira. Kong faz uso de objetos ambientais, como armas, como pedras e árvores. Kong também fabrica um mangual improvisado com uma corrente de âncora e uma hélice de navio, que ele usa para ganhar vantagem em sua batalha contra o Skulldevo. A inteligência de Kong permite-lhe distinguir entre inimigos e amigos, já que reconheceu claramente Preston Packard e seus homens como inimigos, mas não tenta prejudicar... não tenta prejudicar outros humanos que o encontrar. Mesmo saindo do seu caminho para resgatar Mason River do afogamento, e isso é só alguns exemplos de sua inteligência, pessoal. O Kong não é burro não, pessoal. Tirem isso da cabeça, ele é sim um titã muito inteligente. Kong também possui uma durabilidade impressionante, o que lhe permite resistir a muitas munições sem sofrer ferimentos graves. Kong facilmente se esquiva de tiros de metralhadora disparados pelos helicópteros e sobrevive sendo incendiado em um lago cheio de napalm. Mesmo depois de Kong ser gravemente ferido por napalm e atacado pelo Skulldevo, ele retoma sua batalha com a criatura apenas algumas horas depois, sem ferimentos permanentemente visíveis. Em Godzilla vs Kong, a durabilidade de Kong é totalmente exibida. Em sua segunda luta com Godzilla, ele tem seu braço esquerdo deslocado e seu peito arranhado repetitivamente e esmagado por todo o peso de Godzilla, mas ele ainda é capaz de rugir de volta para o rosto de Godzilla em desafio. Depois de ser revivido por um Rive, ele é capaz de voltar imediatamente à luta contra o Mechagodzilla, mas não antes de relocar seu ombro. Em Godzilla vs Kong, o Kong descobre um enorme machado. Sua lâmina feita do que parece ser uma placa dorsal de Titânus Ghidorah, que pode absorver energia da Terra Oca, bem como o sopro atômico de Godzilla. Em sua batalha final, o machado totalmente carregado é poderoso o suficiente para derrubar ele e Godzilla para trás, e mesmo antes de ser carregado, é mostrado ser capaz de cortar a pele grossa de Godzilla, fazendo rugir de dor de forma audível. Godzilla voluntariamente carrega o machado novamente quando ele e Kong estão lutando contra Mechagodzilla, permitindo que o macaco titã rapidamente desmonte a máquina. Mas né, gente, o Kong pode ser forte e tal, mas ele também tem suas fraquezas. Na adolescência, Kong é vulnerável a queimaduras, pois fica gravemente debilitado após ser pego em um lago em chamas cheio de napalm. Sua pele também pode ser perfurada pelas hélices giratórias dos helicópteros que ele ataca, deixando feridas que ele considera visivelmente dolorosas. O Skulldevo é uma partida física para Kong e usa sua mobilidade e velocidade superiores para ganhar vantagem várias vezes durante a batalha, com Kong exigindo a intervenção de seus aliados humanos para voltar à luta. Já adulto, Kong é derrotado na água durante sua primeira batalha contra Godzilla, apenas evitando ser afogado graças à interferência humana. Enquanto ele se segura em sua batalha em Hong Kong, Kong fica gravemente queimado quando é atingido por uma explosão do hálito atômico de Godzilla. Kong também fica indefeso e quase morto quando Godzilla libera toda sua fúria contra ele, rasgando sua carne com suas garras e pisando em seu peito. Kong também foi superado pela força física e habilidades de Mechagodzilla. Mesmo com a ajuda de Godzilla, ele teria sido morto se o Mecha não tivesse parado momentaneamente. Algumas curiosidades que talvez vocês não saibam. Muitos teorizam por que a raça do Kong entrou em guerra com a raça do Godzilla. Alguns teorizam que os Titãs Kong eram uma raça que escravizava outras formas de vida, e por causa disso, causou um desequilíbrio na Terra Oca, fazendo com que a raça do Godzilla entrasse em guerra para resolver esse problema. Alguns até dizem que foi o próprio Godzilla que iniciou a guerra e acabou expulsando a raça do Kong da Terra Oca. Mas tudo isso, pessoal, é apenas uma teoria, pelo menos até o momento deste vídeo. Kong, do Monsterverse, é sem dúvidas um dos, ou se não, o melhor já feito, com habilidades legais, uma história integrante e com um carisma muito maior do que qualquer outro monstro que eu já vi. Sem dúvidas, o meu kaiju favorito do Monsterverse,
Mas se estão achando que eu sou o Team Kong ou Team Godzilla, vocês estão errados. Pois como Quan Chi, do The Voice Makers, falou... Pra mim tanto faz, eu só vivo a desgraça. Gostou do vídeo? Então por que não compartilha? Vai ajudar pra caramba o canal. E se possível, se inscreva para receber todas as notificações. Então é isso, até a próxima pessoal. E muito obrigado por tudo que vocês têm feito pelo canal.